Bom dia para você que está online nos acompanhando aí. Nós estamos conversando sobre a enquete da semana na série Se a Vida Te Der Limões. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. Mudanças. E a enquete é: como você costuma reagir em momentos de mudanças inesperadas? Como você costuma reagir em momentos de mudanças inesperadas? Opção 1, tento evitar mudanças a todo custo. Opção 2, tento me adaptar, mas com dificuldade. Opção 3, abraço as mudanças e confio que elas trazem algo positivo. Opção 4, sinto ansiedade e receio, mas procuro me fortalecer. Eu quero abrir para duas pessoas falarem sobre como que lidam com isso através de 1 minuto cada um. Cara, isso aqui, nós vamos resolver essa tela aqui, nós vamos resolver. Alguém gostaria de falar sobre isso? Sobre como lida com a mudança? Ou como a mudança te pega pelo pé? Como a mudança é difícil para você? Eu quero te dar 1 minuto para ouvir você. Te dar o microfone. Vamos lá. Alguém gostaria de falar sobre esse tema? Você não vai aparecer. Um aqui. Mais alguém? Sempre depois que um fala, o outro, quando ele terminar, você vai se empolgar a falar. Esse é o problema. Então fala o que você quer falar logo de uma vez. Vai lá, Rubens, em 1 minuto, Rubens. Fala para mim. Mudança para mim é algo comum. Eu gosto de sofrer isso, passar por isso, porque isso me transforma. Toda vez que eu passo por mudança, algo sempre positivo traz para mim, entendeu? Tanto a nível profissional quanto como cristão. Às vezes a mudança nem sempre é positiva no primeiro momento, mas ela sempre eu vejo que é sempre uma transformação essa mudança. Deus nem sempre ele faz as coisas como a gente planeja, né? Então eu entendo que mudança é uma coisa que faz parte e eu procuro sempre hoje, né? Depois de tudo que eu passei no passado, hoje eu procuro sempre tentar achar alguma coisa positiva nisso. Mas quando ela vem, você passa bem? Não, quando ela se ela avizinha. assim, eu procuro me adaptar. Sempre procuro me adaptar, eu sempre procuro tentar dançar conforme a música, vamos dizer assim. Né? Mas lá na frente, depois a gente consegue perceber que teve coisas muito positivas com relação a isso. Profissionalmente, eu passei por isso muitas vezes e principalmente como a nível espiritual. Show de bola. Mas alguém gostaria de falar sobre mudanças? Alguém sofrendo outras mudanças aí. Não, tem que falar no microfone para o pessoal de casa poder te ouvir também. E meu celular para eu ver as respostas da enquete. Traz para mim aí, Sá. Fala aí, Pérez. Idem. Tá. Ele não podia ter definido melhor. O Pérez usou 3 segundos. Alguém quer usar os outros 57 segundos do Péricles? A Regiane quer falar, então. Não, tem que ser para o pessoal poder te ouvir. Diferente do meu marido. Dá sim, isso. Diferente do meu marido, que nós somos água e óleo, água e vinho, sei lá. Não. Eu tento evitar a todo custo mudança, não gosto de mudança, não gosto do novo, gosto do sempre a mesma coisa, não sei se é um defeito meu. Até questão de casa, assim, uma característica, eu gosto de tudo planejado, porque prega na parede nunca vai mudar. Não gosto de mudar nem móveis do lugar, não gosto, passo mal. Eu vi um arquiteto se coçando agora aqui. Mais alguém gostaria de falar sobre mudanças? Não? Ok, obrigado. Então nós temos pessoas que se adaptam à mudança muito bem e gente que não curte mudança. Tá faltando voto aqui, hein? Tá faltando voto aqui. Então a gente tem bastante voto em abraço às mudanças e confio que elas trazem algo positivo. E temos também tento me adaptar, mas com dificuldade. E a terceira mais votada foi sinto ansiedade e receio, mas procuro me fortalecer.
Cara, mudança é um negócio muito complicado. Você imagina, você está com uma viagem pronta, marcada, e você chega no aeroporto com todas as coisas e de repente, ó, o seu voo foi cancelado. Imagina as pessoas que estavam com voo para ir para Porto Alegre, por exemplo, antes daquela... Quê? Onde está? Você tem que falar isso com som, não é comigo. Imagina, deixa eu voltar aqui. Lembra daquela enchente que deu em Porto Alegre, que o bicho pegou todo? Lá? Imagina as pessoas que estavam com viagem marcada e o aeroporto só vai voltar a funcionar mês passado agora. Você chega e fala assim, ó, teu voo está cancelado. Você já viram aquele filme chamado Terminal? Em que o cara está em trânsito, mano. De repente, o país dele entra em guerra, corta relações com os Estados Unidos. Ele tinha ido só para ir em Nova York. E de Nova York ele ia num bar, pegar um negocinho e ia voltar para casa. Cracóvia. Só que naquele momento que ele estava lá, romperam as relações e ele teve que morar no aeroporto, porque ele não podia sair, não podia voltar para casa. Ele era cidadão de lugar nenhum naquele momento. Você imagina, como é que você lida com um negócio desse? É muito, 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 muito complicado. Ou então, você está trabalhando num projeto, você está fazendo um estudo. Eu, quando vou viajar, eu faço um estudo muito grande para viajar. Eu não viajo assim do nada. Então, quando eu vou viajar, eu estudo pra caramba. Eu aprendo pra caramba sobre o lugar e tal. Me planejo totalmente para depois eu poder viajar. Então, quando eu vou viajar, eu sei até onde eu vou estacionar o carro. É nesse nível. Eu sei onde eu vou estacionar o carro, eu sei o caminho. Você vai descer do aeroporto, você vai pegar a esquerda, você vai andar no segundo andar, você vira à direita, é ali que você vai pegar o carro. Eu sei tudo. Eu procuro tudo, eu sou nesse nível. E aí você imagina, você vai, se prepara e de repente fala assim, a viagem vai ter cancelado, não vai rolar. Quando os projetos nossos são frustrados, a gente fica numa situação desafiadora e tendo que lidar com a frustração. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, fez uma pesquisa e nessa pesquisa recente, eles detectaram que 60% dos brasileiros sentem insegurança e receio com mudanças inesperadas. Ou seja, mais da metade da população brasileira, segundo a pesquisa, não lida bem com mudança. Mudança é um negócio muito difícil, muito complicado mesmo. Mudanças, muitas vezes, elas revelam quem você é, por causa do tamanho da sua frustração. Estava tudo organizado, tudo certinho, tudo bonitinho, e de repente, não vai rolar mais. Ali, o monstrinho sai da jaula. Ali você se mostra quem você é. E às vezes isso vai de acordo com que isso acontece muito com casais. Você idealizou uma coisa, tipo, vamos sair para o shopping, vamos sair em tal restaurante hoje à noite. Tipo assim, você idealizou isso, e aí o cara ou ela, o namorado, chega, fala, não, vamos não. Cara, você estava sonhando com aquele negócio, né? Você estava ansioso para aquele negócio rolar, e a pessoa chega e bota água no teu chope. Joga suco no seu vinho. Cara, aí acabou, mano. E aí, às vezes, a gente não consegue lidar bem com isso. Estava combinado isso. Aí a pessoa chega, mas estava combinado. Aí a pessoa chega e fala, não vai rolar. E ali, o tamanho da nossa frustração revela um monte de coisa dentro da gente. Mudanças, elas podem revelar o lado mal da gente, mas também podem revelar o propósito de Deus que se esconde atrás dos desvios da nossa jornada. Deus não traçou uma jornada para você em linha reta. E é muito difícil a gente poder entender. Muitas pessoas gostam do conceito de destino. Esse conceito de destino, como é utilizado amplamente na nossa cultura, ele não é bíblico. Ele não é bíblico. Por quê? Porque o destino é como se fosse uma coisa que suas linhas estão traçadas, tudo que você vai fazer já está escrito e você não consegue fazer nada para mudar aquilo. Então isso significa que se Deus determinou o seu destino, Deus é mau, porque os seus atos ruins foram designados por Ele. E a Bíblia fala que Deus é bom o tempo todo. E aí? Então esse conceito de destino é muito complicado. Tem gente que atesta, que bota na sua cabeça de que, não, o que tem que ser, será. Quando chega a hora de alguém, minha mãe falou isso, ela perdeu um amigo essa semana, ele falou assim, perdendo meus amigos e tal.
E aí ela falou assim, não, mas porque quando chega a hora tem que ir mesmo, né? Eu falei, mas como assim? Ah, porque quando chega a hora de alguém tem que ir. Eu falei, mas você pode adiantar essa hora ou atrasar ela. Simples assim. Entra numa favela, no lugar de trocação de tiro, sua hora vai chegar bem mais rápido do que você imaginava. Anda 190 por hora na Bandeirantes, que você vai ver se você não encurta esse time. Agora, se cuide bem, faça exercício físico, tenha uma alimentação frugal, cuide da sua espiritualidade para você ver se você não vai estender os seus anos. Então, esse negócio da hora que é, a hora que tudo que tem que ser será, é meio complicado. E eu quero compartilhar um texto com vocês hoje que fala sobre isso, fala sobre mudanças. E aí, a gente vai poder conhecer um pouco sobre Deus, sobre o que Deus, como que Deus age no meio das mudanças. Se você tem Bíblia e quiser abrir, Atos capítulo 16 é o texto que nós leremos hoje. Tá? Atos capítulo 16 é o texto nosso dessa manhã. Nós sabemos que Paulo era um apóstolo, que em determinado momento da sua vida ele fez várias viagens, chamadas viagens missionárias. E nesse percurso de viagens, ele passou por diversas situações interessantes. E aqui eu vou ler para você do versículo 16 a partir do versículo 6, do capítulo 16 a partir do versículo 6, é muito interessante. Bota isso na sua cabeça, Paulo era um homem de Deus, só queria pregar a palavra de Deus, porque ele foi impactado por conhecer Jesus. Ele conheceu Jesus no deserto, andando de cavalo, indo para uma cidade, querendo matar todo mundo que era seguidor de Jesus. Jesus encontra com ele no deserto, faz ele cair do cavalo, ele fica cego por 3 dias, a pessoa ora com ele e ele se converte. E ele volta a enxergar. Uau! Essa é a história de Paulo. E ele começa a viver a vida inteira dele dedicada ao cristianismo. Olha o que diz a partir do versículo 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Tem alguma coisa estranha nesse texto aqui, ao seu ver? Alguma coisa fora de roteiro? Está narrando sobre uma viagem, os caras queriam ir para tal lugar e não foram. Tem algo estranho? Tem algo muito estranho. Mas muito estranho. Paulo ia fazer o quê? Pregar a palavra. Aonde ele queria pregar a palavra? Na província da Ásia. Quem não deixou? Deus está dizendo para mim que o Espírito Santo não deixou ele pregar a palavra. São duas, uma hora é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e outra hora é o Espírito de Jesus. É a mesma pessoa, né? Mas eles usam nomenclatura diferente. Está dizendo para mim que Deus impediu ele de pregar a palavra. Está entendendo? Você está entendendo? A frase que eu gosto de usar com você é possível fazer a coisa certa de maneira errada. Paulo ia pregar a palavra. Tá certo? Era a missão dele. Mas Deus não queria que ele pregasse ali. Deus queria outra coisa dele. Então, muitas vezes, quando a sua motivação do coração for algo que você entende que Deus gostaria, se você não checar com Deus a vontade dele, você pode estar fazendo o que Deus não quer. Por exemplo, toda vez que você... Isso foi duro para eu entender, tá? Eu sei que vai demorar anos para você entender também. Toda vez que eu intervenho na sua vida como pastor e tento te livrar de um problema, eu posso estar agindo contra Deus. Porque problemas são instrumentos de Deus para fazer você amadurecer. A minha intenção é boa, concorda? É fazer você crescer. Mas eu posso não estar alinhado com o que Deus quer para a sua vida naquele momento. Então, o meu discernimento tem que ser muito grande. Eu estou falando de mim, de uma conclusão que eu cheguei. Agora, como que isso se transporta para a sua vida? Toda vez que você for fazer uma coisa. Já viu aquela frase? De boas intenções o inferno está? Toda vez que você for fazer alguma coisa, você precisa checar. Deus, estou em sintonia com você?
É isso que você quer? É esse o caminho? Porque eu posso estar tomando uma decisão muito legal, pensando no bem dos filhos, dos amigos, da família, e eu posso estar indo contra Deus, porque o Espírito de Jesus, o Espírito Santo falou assim, não vai. Você não vai, eu não quero que você vá. Mas eu vou pregar, não vai. E como a gente não cultiva a intimidade com Deus, nós não conseguimos entender isso e achamos que é o diabo. Isso é coisa do maligno. Isso é coisa do Rasputin, do encardido. É ele que não está deixando. É ele. Não, porque o diabo está lá assim. Fala, cara, não fiz nada, velho. É ele que não... Não, não é. É Deus que não queria deixar. Deus pode usar as mudanças para alinhar nossos caminhos aos seus propósitos. Deus pode usar mudanças na nossa trajetória para alinhar. E através das mudanças, algo novo vai acontecer. Eu lembro que... Você já ouviu falar nesse cara aqui? Michelangelo. Grande pintor. Grande artista. E o que ele, quando ele pegava para esculpir numa pedra, qual era o pensamento dele? O que ele deixou escrito? Qual é a fala dele? Ele falou assim, a escultura está aqui, eu só preciso tirar o excesso. Olha a sacada do cara. A escultura está aqui nessa pedra, eu só preciso tirar o excesso, aquilo que atrapalha, para que a arte venha à tona. E aí o que ele fazia para poder esculpir? Usava o cinzel. Mudanças são o cinzel de Deus na minha e na sua vida para esculpir a arte, para que você, a sua melhor versão, venha, para que ele direcione o seu caminho. É através da mudança que Deus faz isso. E muitas delas doem. A pedra só é moldada através do martelar. E essas mudanças doem na nossa vida, porque Deus quer tirar dali algo maior. Mudanças são o cinzel de Deus. Mudança dos seus planos, frustrações. E aí eu me apego muito contra pais que não deixam seus filhos passarem por frustrações, que não deixam seus filhos passar por nãos. Aí cresce como um adulto que só recebe sim, e não pode. A gente está amputando uma parte dos nossos filhos. E adolescentes que não recebem não? Adolescentes que não sabem viver em restrição. Adolescentes que acham que os pais têm que bancar tudo o que eles querem, a hora que querem. Mas todo mundo vai. Minha mãe tinha uma frase. Exatamente. Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Ontem eu estava conversando com a Sabrina, a gente estava comprando coisa de Natal. Ela falou assim, vou comprar isso aqui que eu estou com vontade de comer. Um sacão de Cheetos, sabe? E aí a gente no carro comendo, ela falou assim, quando eu era criança, eu não tinha isso aqui não. Todo mundo ia viajar e a gente levava o genérico. E a gente só comia esses salgadinhos quando era viagem. Em casa normalmente não tinha. Todo mundo levava os outros, salgadinhos originais, os Cheetos e tal. E ela tinha que levar o genérico. Morreu, né, coitada? Ficou frustrada pro resto da vida. Porque os amiguinhos faziam bullying porque ela levava o genérico, ela não levava o original. Meu! Percebe? Jovens de hoje que não tomam decisões difíceis. Eu falei na semana passada, jovens que escolhem faculdade porque é mais fácil, não porque tem um propósito. E aí não conseguem levar até o fim. Jovens em que estão acostumados a ficar com um, ficar com o outro, largar, não aprendem o que é relacionamento duradouro. Jovens que têm seus pais o tempo todo brigando em casa por coisas bobas e crescem aprendendo que é assim que funciona. Numa breve conversa que eu tive com nossas jovens aqui sobre o encontro que elas tiveram aqui com a psicóloga, foi muito interessante porque elas falaram para mim assim, algo mais ou menos assim, eu não sabia que era assim, porque quando meus amigos falavam, eu achava que era daquele jeito, mas ela explicou que isso é comum, mas não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Tem coisas que são comuns, mas não são normais. Não são normais. E nós precisamos aprender essa diferença.
Então, se nós não passamos pelas mudanças, pelas frustrações e lidamos bem com isso, nós vamos ter um grande problema. Mudanças esculpem a nossa estrutura. Ponto número 2, sobre mudanças. Mudanças nos levam a novos lugares e novas pessoas. Olha o que o texto continua, depois que o Espírito não quis que os caras fossem pregar. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha da Samotrácia. E no dia seguinte, chegamos a Neápolis. Dali, alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia, e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. Olha que legal. Paulo, então, estava sonhando, dormindo. No sonho, olha, cara, presta atenção nisso. Você vai ganhar vários anos de experiência se você prestar atenção nisso. Dormindo, Deus falou com ele, em um sonho. Certo? Passa a Macedônia e ajuda. Venha para a Macedônia e nos ajude. Beleza. O que Paulo faz no dia seguinte? O que ele faz no dia seguinte? Não. Você precisa ler o texto. Você precisa deixar o texto te ler. Você precisa enxergar o que o texto está dizendo. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia. O que vem depois? Concluindo. Como é que você conclui? A palavra concluindo é concluindo no plural. Concluindo, ela tem um sentido, simbolisbazo em grego. Simbibazo, que tem um significado fundamental de juntar, unir, ligar ideias. Paulo teve um sonho. Galera, Deus falou comigo essa noite. Então vamos embora? Não. Ele troca a ideia com o grupo dele. O grupo dele pondera, usa a inteligência, o discernimento espiritual, e então eles concluíram que Deus estava chamando. Deus está chamando, então vamos. Sabe o que acontece aqui? Algo que você nunca pode fazer sozinho. Você não tem esse tipo de conclusão, de discernimento do que Deus está falando sozinho. E isso é tão entranhado na história da igreja, que tinha um pai da igreja chamado, eu esqueci o nome dele, não vou correr o risco de citar ele para errar. O pai da igreja eram pessoas, ali depois de Atos, alguns anos depois, que vendo que estava difícil viver o cristianismo dentro da cidade, eles se retiram para o deserto. Então eles ficaram chamados como pais do deserto. Tem história de vários deles, Antão, tem vários homens que deixaram seus escritos, que eles decidiram viver longe das pessoas e no deserto, em cavernas, para buscar uma comunhão íntima com Deus. Um deles, num determinado momento, Deus falou com ele que ele tinha que se jogar dentro de um poço. E ele falou, Deus falou comigo que eu tenho que me jogar dentro de um poço. Deus falou comigo que eu tenho que me jogar dentro de um poço. E ele era tácito, que era Deus falando com ele. E ele se jogou dentro do poço. Por que ele não conseguiu discernir? Exatamente. Ele estava sozinho na caverna, ele não tinha comunidade. Toda vez que você achar que Deus está falando alguma coisa com você, cheque com pessoas de confiança, para orarem com você, para que, concluindo, vocês entendam que é a vontade de Deus. É por isso que existe uma comunidade. Eu tenho muito temor quando a pessoa fala para mim assim, que Deus me disse para fazer isso. Eu nem se Deus te disse, tudo bem. Eu não falo nada. Mas eu sei que você pode estar caindo na armadilha do seu coração. Por quê? Com quem você checou que essa informação era assim? Quem são as pessoas que você checou de confiança na sua história para te dizer, eu estou sentindo que é esse o caminho? É isso, concluímos que esse era o caminho. Você acha que isso aconteceu só aqui? Na primeira vez em que Paulo sai para a jornada, que a igreja fala, separai para mim Paulo e Barnabé,
Como é que foi essa escolha? Quando eles tiram da igreja de Antioquia Paulo e Barnabé e mandam eles para a missão. A igreja estava orando e jejuando, e de repente, a Bíblia fala, estava orando e jejuando, entenderam que tinha que enviar Paulo e Barnabé. Como é que é esse processo? Se você olhar o sentido das palavras, dá a ideia de que, enquanto a igreja orava e jejuava, foi ficando claro para cada um dos corações da igreja que Paulo deveria ir com Barnabé em missão. Quando chegou um consenso na igreja e aquele negócio explode e fala assim, cara, Deus está falando alguma coisa com a gente aqui. Eu estou sentindo que Paulo e Barnabé têm que ir, o cara, eu também senti, é isso aí, eu estou me entendendo dessa forma. Aí, então, eles pegam e saem da igreja e vão para a missão. Isso é um padrão comunitário. Você não consegue viver isso isoladamente, sozinho. Muitas vezes, você toma decisões pautadas no seu senso e pautadas no seu coração, no seu feeling. Só que a Bíblia fala sobre o que? O que sobre o coração? Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Você não pode confiar só no teu coração. Por isso, Deus coloca pessoas sábias, honestas, íntegras ao seu lado, para mentorear a sua vida, para caminhar junto com você, para que você cheque se não é uma sabotagem do seu coração. Faz sentido isso? E aqui eles conseguiram entender, eles concluíram, e então aí eles foram. E aí, quando eles seguem a direção de Deus, eles sempre vão encontrar cuidado e provisão. Isso serve para qualquer área da sua vida. Seguindo a direção de Deus, você vai encontrar sempre cuidado e provisão. Tem um personagem, por exemplo, Frodo, do Senhor dos Anéis. Quem já assistiu, já leu, é maravilhoso. Frodo é um cara, mano, que a vida dele muda, porque o tio dele dá um presente para ele, uma maldição. O anel, ele dá o anel para ele. E aí a vida do cara muda completamente através de mudanças. Deus muda a vida do Frodo quando ele recebe o anel. Ele entra numa jornada, depois ele tem que abandonar certos amigos, porque pelo bem da comitiva ele abandona os amigos, e a trajetória, ele se fere no processo, ele destrói o anel, e no final ele vai para onde? Para Valinor. O que é Valinor? Na obra de Tolkien, o céu. É onde os anjos vivem, no céu. Onde os Valar vivem. Então, na obra de Tolkien, a mudança acontece na vida de Frodo. Ele não esperava essa mudança. Ele era um simples hobbit do condado. Ele não queria, ele estava bem ali, fumando seu charutinho, fazendo a sua colheita, vivendo as festinhas deles. Inclusive, aquele cenário está lá até hoje. Dá para você visitar isso. A Ariadne e o Fábio foram lá na Nova Zelândia e entraram na casinha. É muito legal lá. E teve gente que fez uma réplica aqui em São Roque também, né? Teve gente aqui que foi. Tem uma réplica aqui em São Roque. Mas, você percebe? A nossa vida, às vezes, é mudada num estalar de dedos, um presente que você recebe, alguma coisa que acontece na sua vida, e Deus transforma a sua jornada. Então, não fique avesso a mudanças. Elas doem, machucam, são difíceis, mas não fique avesso a mudança. Porque um chamado inesperado molda o seu caminhar, a sua jornada. E muitas vezes, Deus vai trabalhar na sua vida através dessas mudanças. E o último ponto. Mudança testa nossa dependência de Deus. O texto continua dizendo: no sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos na sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar na minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. Olha que interessante o que esse texto nos coloca. Olha só que interessante. Eles não esperavam ir para lá, mas Deus tinha uma obra. Sabe quem foi essa mulher? Foi a primeira cristã registrada na Europa. A primeira cristã europeia foi essa mulher. Essa mulher. E essa mulher era empresária. Ela vendia tecido, um tecido caro. E essa mulher foi impactada pelo que Deus falou através de Paulo.
Ou seja, Deus pode nos usar para realizar algo muito maior, assim como ele fez com Lídia. Essa mulher foi através da casa dela aí que a igreja se expandiu na Europa inteira. Foi o primeiro ponto. Foi ali que o cristianismo espalhou para a Europa inteira. Ela se dispôs a casa dela ali. E olha que interessante. Vocês lembram de outra pessoa que parou no meio do caminho, perto de água, para conversar com uma pessoa? Lembra? João capítulo 4, Jesus e a mulher do poço. O que os discípulos falaram? Qual é a reação dos discípulos quando Jesus está lá conversando com a mulher? Nossa, o mestre está conversando com a mulher de dia. Caraca, mas eles não falam nada. Agora foi iniciativa de quem? Chegar nas mulheres de dia para conversar. Deles. Jesus quebrou tudo, cara. Jesus quebrou tudo. Eles já estão seguindo a Jesus. O fato de Jesus ter feito isso, liberou-os para fazer. Eles foram lá para conversar com as mulheres enquanto elas lavavam roupa e encontraram. Eles queriam um lugar de oração, encontraram alguém, falaram, pregaram, a mulher se converteu e se batizou. Coisa que a gente não tem mais preocupação de fazer, se batizar, de marcar nossa jornada por um ponto novo. Não, eu quero me batizar, eu faço parte de uma nova família, isso entrou na minha vida, me rasgou por dentro, essa é a minha nova realidade. O desvio de Paulo levou ele até Lídia. E além disso, eles ganharam hospedagem. Parece que foi acidental. Um desvio, né? Mas, cara, desvios, Deus usa desvios na história para que a humanidade possa encontrar coisas novas. Vocês já ouviram falar nesse cara? Está bem apagadinho, chamado Alexandre Fleming. Você sabe o que ele descobriu? Ele descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico. Sabe como ele descobriu? Ele estava fazendo um experimento, de repente, o experimento dele foi contaminado. Ele falou, putz, perdi tudo, vou jogar isso fora. Mas quando ele olhou direitinho, ele viu que um fungo estava matando as bactérias. Ele disse, não, peraí. E aí ele estudou aquele fungo. Quando ele estudou aquele processo, ele descobriu o primeiro antibiótico. Salvou a vida de milhares, bilhões de pessoas. Porque até então não existia antibiótico. Isso que você toma 5 dias, que era para tomar 7, miserável, criando superbactéria. É ele que inventou primeiro. Todo mundo que toma 5 dias já se denunciou. Né? Porque toma 5 é para tomar 7. Né? Tem que tomar 7 para matar o bicho e não voltar mais forte. Ele descobriu a penicilina através de um desvio. Percebe? Uma descoberta acidental, algo maravilhoso aconteceu para a história. Ele não inventou, ele descobriu. Deus tinha colocado lá para ele descobrir. E ele descobriu. Isso é grandioso. Um desvio. Só que quando nós pensamos dessa forma, e aí caminhamos para o fim, assim como Paulo foi redirecionado por Deus, nós também somos convidados a entregar nossos planos à vontade de Deus. Jesus é o exemplo supremo disso. Ele enfrentou a maior mudança, ele saiu da glória para se tornar homem e viver entre nós. Saiu da glória para a cruz. Porque ele sabia que a cruz era o único meio de reatar nossas relações com Deus, para nos dar vida. E hoje ele convida você a segui-lo, confiando plenamente que ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando tudo parece incerto. Ele sabe, ele está no controle. Então o convite dele é: venha e descubra o que Deus reservou para você. Como exercício prático para a sua semana, anota no seu celular se você quiser participar. É uma experiência prática. E que eu acho que vai ser muito legal. Faça uma oração de 5 minutos na manhã durante uma semana. Segunda a sábado. 5 minutos. E você vai pedir para Deus dirigir os seus passos e estar atento às oportunidades que Deus vai colocar no seu caminho. Para facilitar a tua vida, eu vou te dar a frase de oração que você vai fazer. Sua oração não pode ser mais que 5 minutos. Tem que ser menos. Até 5 minutos. No máximo. Eu sei que você consegue em 30 segundos. Mas tenta dar uma alongadinha, tá bom? Tenta dar uma alongadinha. A frase de oração que eu sugiro é você chegar e falar assim: Senhor, guia os meus passos hoje e ajude-me a confiar em seus planos para o meu trabalho, no outro dia para os meus relacionamentos, para a minha família,
E aí você vai e coloca, para o meu trabalho, porque eu estou enfrentando isso, e eu quero estar atento ao que você tem para mim. E aí, no final do dia, à noite, você vai anotar como foi o dia, o que aconteceu naquele dia. O que você percebeu de Deus. A gente vai fazer isso por 6 dias. 6 dias. É um exercício prático que eu sugiro para você. E aí, durante o dia, você vai estar atento às oportunidades. Eu aconselho você, não faz parte do exercício, mas aconselho. Põe teu relógio para despertar tipo 10 da manhã, meio-dia, 4 da tarde e 6. Para quê? Para que você se lembre de, nesse período, de 7 às 10, 9 da manhã, você se lembra o que Deus fez. Você se lembrar de poder fazer esse mini inventário. Você divide seu dia em vários pedaços e você se lembra de fazer seus mini inventários. Seja atento a cada oportunidade que ele colocar no seu caminho. E aí depois você junta essas anotações para perceber as mudanças que Deus colocou na sua vida, os caminhos que você tinha planejado e como ele mudou isso. Conclusão. Mudanças podem parecer obstáculos, mas são, na verdade, oportunidades de nos aproximarmos do propósito divino. Quais são os 3 conselhos que essa mensagem nos traz? Primeiro, reconheça que mudanças são oportunidades para ouvir Deus de maneira nova. Não tenha medo da mudança. Deus está no controle. Mudanças são oportunidades de ouvir Deus de maneira nova. Segundo, aceite que mudanças podem te levar a novas oportunidades, a caminhos que você não esperava. E terceiro, use as mudanças para impactar os outros que estão ao seu redor. Quando Deus te colocar lá, impacte as pessoas. Testemunhe. Testemunhe. Para que você possa refletir 2 perguntas. E a gente encerra. Há áreas em que você tem relutado em deixar Deus liderar? Há áreas na sua vida em que você tem relutado em deixar Deus liderar? Você não deixa Ele mexer? Segunda, quantos ajustes você precisa fazer para confiar mais nos planos de Deus? Quais ajustes você precisa fazer para confiar mais no plano do Abba? Eu quero te dar 1 minuto para você refletir e fazer uma oração. Pode olhar para as perguntas, reflita e depois juntos nós vamos orar. Paizinho querido, ouça a oração do teu povo aqui nesse lugar. Nós somos falhos, pecadores, e nem sempre se damos bem com as mudanças. Mas o Senhor pode nos ajudar a transformar o limão da mudança numa limonada. Nós não queremos estar travados. Nós queremos evoluir, queremos experimentar o melhor de você na nossa vida. Então nos ajude a lidar bem com isso. Há áreas que a gente tem relutado em deixar você liderar. Ajude com teu espírito. Nos ajude a liberar, a deixar você conduzir. Nos ajude a fazer os ajustes necessários para confiar mais em você e nos seus planos. Em nome de Cristo. Amém. Despedimos do pessoal que está em casa. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. E aqui nós vamos